Boa tarde, galera. Sexto ano, meus queridos. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a conservação do solo e dos recursos naturais. Mas, professor, para que conservar o solo? Galera, a gente usa o solo a nossa vida toda e a gente nem percebe. Como? Todo vegetal que você come, a carne que você come, tudo isso depende do solo. Por quê? Porque é no solo onde ocorre o desenvolvimento das plantas, inclusive as plantas que a gente come e as plantas que os animais que a gente come também comem. A gente já estudou sobre cadeia alimentar, né? Então é toda uma cadeia que começa na onde mesmo? Quais são os organismos produtores? As plantas. E as plantas nascem no solo. Então é importante conservar o solo para manter a cadeia alimentar funcionando. Vamos lá. Só para retomar, o solo é a camada mais de cima, né? De toda a Terra, né? É onde vai ter ali a mistura daquele material, aquele fragmento de rocha, junto com a matéria orgânica, não é isso? Todo mundo já sabe disso, a gente já viu na aula passada. E é nesse solo onde as plantas vão se desenvolver, os animais vão viver, vão existir vários animais que ocorrem ali e tudo mais, né? É ali onde o rolê ocorre. Depois a gente tem o nosso subsolo, que é onde vai ter ali não tem mais tanta matéria orgânica. A gente encontra os fragmentos de rocha maior. A gente vai encontrar o quê? Vai encontrar também coisas bem importantes, né, pra gente, como joias preciosas, as pedras preciosas, minerais mais difíceis de encontrar. A gente vai encontrar ali também lençol freático, que vai ser usado em poço, por exemplo, e tudo mais. E a gente tem logo abaixo a rocha matriz, né? Que é a rocha, é a base de todo o solo. E foi essa rocha que formou o solo que a gente utiliza para plantar e fazer tudo. Vamos focar no que a gente vai estudar hoje, que é o solo em si, beleza? Galera, antes de tudo, quando a gente passou de nômade para pessoas que paravam nos locais, né? A gente começou a usar o solo para fazer o plantio, né, de algumas plantas para a nossa alimentação. Esses plantios eram feitos dessa forma aqui, ó, de forma manual, as famílias, as pessoas faziam, né? De forma manual, eram pequenos plantios e eram voltados apenas para a produção de alimento local. Então as pessoas produziam apenas aquilo que comiam, em regiões pequenas. No entanto, nossa população cresceu muito, hoje já passamos dos bilhões de pessoas e ocupamos o planeta todo. Então isso daqui já não dá mais conta da nossa sobrevivência. Então a partir de agora começou a ocorrer plantio em grande escala, áreas muito grandes sendo plantadas, né? Então, para isso, a força braçal já não é mais suficiente. Então, começou a realizar o uso de maquinário pesado, né? Trator e tudo mais. Várias máquinas grandes para auxiliar nesse processo, beleza? No entanto, tudo isso gera a modificação do solo, galera. Como assim a modificação do solo? Vocês falaram comigo, né, na aula sobre os tipos de solo. Mas dentro dos tipos de solo pode ocorrer uma variação, né, galera? Pode ocorrer várias modificações, pode ter muita diferença entre um solo e outro. E essas modificações que a gente pode fazer, pode danificar esse solo permanentemente, fazendo com que ele não seja mais possível de ser utilizado. Mas essa modificação não é totalmente ruim, porque essa modificação também nos ajuda. Para a modificação do solo, né, a gente modifica o solo intencionalmente. A gente modifica através de basicamente 4 técnicas: a aragem, a adubação, a irrigação e a drenagem. Só para contextualizar, como assim modificação do solo é algo ruim? Não é necessariamente ruim, gente. Imagina que tem um solo lá, eu quero plantar uma planta que precisa um pouquinho mais de nutrientes. Eu vou adubar o solo. A planta precisa um pouquinho mais de água, eu vou ter que dar mais água para o solo através da irrigação. O problema realmente ocorre quando a gente faz isso sem medir. Como assim sem medir? A gente começa a abusar, a botar muito adubo, a irrigar demais. Aí aquele solo talvez não suporte e ele seja degradado, beleza? Bora lá, vamos ver as técnicas. A primeira técnica é a aragem, né? Ela serve para quê? Para misturar. A palavra correta é revolver o solo, né? Fazer aquela mistura, mexer o solo. Por quê? Porque o solo ele faz lá, né? Tá lá paradão, recebe a água, aí seca quando tá no sol. Quando seca ele fica meio duro mesmo, ele fica retinho assim, né? A raiz da planta para penetrar precisa de espaço, então a gente revolve o solo para ele ficar mais macio. Isso também facilita a passagem de água e a circulação de ar. Essa circulação de ar vai ajudar os micro-organismos que vivem ali, né? Como as minhocas, que a gente já comentou, e também vai ajudar as plantas. E todo esse processo serve para desenvolver, melhorar o desenvolvimento de raízes, né? No entanto,
Quando a gente abusa desse processo e faz muito, né? Como a máquina é pesada, isso pode causar a compactação do solo. O que é compactação do solo? Sabe o que é apilar? Alguém já viu esse termo, apilar? É literalmente bater no solo para ele ficar duro. Só que a gente acaba fazendo isso sem querer, usando as máquinas. Então a máquina é muito pesada, né? Vai passando por cima do solo ali e vai formando uma camada muito dura. Olha a imagem. Aqui é um solo que não tem nenhum tipo de compactação, um solo que está natural, que está limpo lá, está de boa, né? Saudável. E aqui é um solo compactado. Ó, fica compactado e forma uma camada muito dura abaixo daquela primeira camada. E essa camada não permite que a raiz atravesse, porque ela fica durona aqui mesmo, faz como se fosse uma rocha mesmo. Se a raiz não atravessa, não se aprofunda tanto, a planta também não cresce tanto. Então, isso traz malefícios para a gente também. Da mesma forma, a água não passa tão bem, então os lençóis freáticos não são abastecidos, dentre vários outros problemas. A próxima técnica é a adubação, galera. A adubação nada mais é do que a adição de nutrientes aos solos, certo? Essa adição ela pode ocorrer através de um adubo orgânico, que são restos de animais e de vegetais, né? Que são passados ali por micro-organismos e tudo mais, ou através de fertilizantes químicos, que são nutrientes produzidos em laboratório, que são jogados diretamente na planta. Olha isso aqui. Isso daqui é um adubo orgânico, tá vendo? Ó? Conhecido como humus, né? Tá vendo a minhoquinha aqui? Então a gente vai fazer, dá para fazer isso daqui em casa, galera. Pegar resto de casca de fruta e tudo mais, criar uma composteira e vou colocar a minhoca lá. Com o tempo, todo aquele material que a gente vai depositando se torna um adubo super rico em nutrientes, beleza? No entanto, como vocês já imaginaram, né? Isso demanda tempo. Então, o fertilizante químico é muito mais rápido. Assim que a gente já compra lá o NPK, né? É um dos exemplos. Compra o NPK e joga no terreno. Automaticamente está adubado. A absorção é muito mais rápida e também demanda muito menos tempo. Qual o problema? Se a gente utilizar demais, a gente pode acabar modificando a estrutura química do solo de forma permanente. Então aquele solo ele vai se modificar tanto que quando você olhar lá no final, ele nem vai aparecer mais como que era no início. Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, se você usar muito fertilizante químico, né, como ele é muito mais eficiente, é muito mais rápido, ele pode acabar atravessando também o subsolo e chegando no lençol freático. Isso vai fazer com que você contamine esse lençol freático. Olha que ruim. Então o agricultor vai estar contaminando a água que ele utiliza para beber. Olha que ruim, galera. É bem ruim, não é? A outra técnica é a irrigação. Essa é a mais óbvia de todas. Serve para quê? Para adicionar água ao solo, né? Então a gente vai lá oferecer água para o solo. Essa água pode vir de um rio próximo, de alguma rede de abastecimento, de um reservatório, de um açude, de uma barragem, sei lá, de uma encanação. Pode vir de vários locais diferentes, certo? Essa quantidade de água que a gente vai jogar vai depender do solo, vai depender da espécie que a gente está plantando e vai depender do local. Então pensa, uma espécie que precisa de muita água, uma melancia da vida que precisa de muita água, a gente vai plantar ela. A gente tem que dar uma quantidade de água maior do que daria se fosse uma plantação de palma, né? Que é um cacto, que basicamente não precisa de água quase nenhuma. Se o local está muito quente, a gente tem que dar mais água. Mas está chovendo e está bem friozinho, a gente vai dar um pouco menos de água, senão a gente vai acabar afogando a nossa planta. Se o solo retém muita água, né? Se o solo consegue segurar a água ali por um tempo, a gente dá menos. Se o solo escoa a água muito rápido, a gente dá mais. Então depende muito, certo? Aqui tem um método, né, de aspersão, que é esses materiais assim chamados de doidinho, né? Ou aspersor, que vai jogando a água rodando. Eu tenho certeza que vocês já viram isso daqui. E esse daqui é o método de gotejamento, né? Tem um cano que tem alguns furos, vai passando a água e vai pingando nos locais onde tem que pingar. Beleza? O último método que a gente vai ver de modificação do solo é a drenagem. Esse método só é utilizado em solos encharcados, solos que tem muita água. Então um solo que fica muito próximo de um rio, por exemplo, ele é encharcado. Um solo que às vezes ele é argiloso lá embaixo. Lembra que a gente falou do solo argiloso ontem? Que ele é encharcado? Se a pessoa quiser utilizar um solo desse, ele tem que fazer essa drenagem. Como é que acontece isso? Essa drenagem é basicamente a remoção da água desse solo. Como é que faz? Pode ocorrer de algumas formas. Eu trouxe aqui duas formas basicamente porque é o que a gente precisa ver. Uma é através de tubos, então se faz uma rede de tubos no solo que vai remover uma parte dessa água e vai deslocar ela para outro local. Inclusive o agricultor pode até utilizar essa água para irrigar uma outra área. E outra é fazer cortes no terreno. Então tem um terreno lá inteiro,
se faz alguns cortes no meio do terreno, né? Algumas valas, alguns buracos assim grandão mesmo, reto, né? Onde a água vai ficar toda depositada ali. Depois é só mandar essa água para outro local e pronto. Por que fazer isso? Não é bom ter água? É, até certo ponto, galera. Se o solo está muito saturado, está muito cheio de água, as raízes podem acabar morrendo. As raízes também ficam menor. Então, tem vários problemas que podem ser financeiros, né? As plantas podem acabar morrendo e tudo mais. E isso aí é totalmente contra o que a agricultura quer, que é produzir, não é? Então, quando a gente drena o solo, a gente dá mais espaço para a raiz crescer, a gente deixa a raiz mais saudável também. Então, lembrem, tudo demais é exagero, tudo demais sobra. Se tiver muita água no solo, a planta vai morrer. Mas também, se não tiver quase nada, ela vai morrer do mesmo jeito. A gente tem que manter sempre o equilíbrio, beleza? Galera, isso é muito importante. Eu já comentei um pouco com vocês. Porque a gente, com essas modificações que eu falei anteriormente, a gente pode mexer também na biota dos solos. O que é biota? A gente já estudou bioma, ecossistema e tudo mais, né? É algo semelhante. A biota é o conjunto de seres vivos que residem em um local específico. Nesse caso, a biota dos solos. São os seres vivos do solo. Então a gente tem o quê? Minhoca, a gente tem fungo, a gente tem caramujo, a gente tem lesma, a gente tem mais o quê? Bactéria, formiga, larva, a gente tem vários tipos de seres vivos que vivem ali. Esses seres vivos são extremamente importantes, galera, extremamente importantes. Lembra da matéria orgânica que a gente falou? Toda ela é originada de quê? De quê mesmo? Todo mundo falando? Opa! Restos animais e vegetais. Então, para que essa matéria, para que, por exemplo, uma casca de banana, uma casca de melancia, uma onça morta se torne matéria orgânica para o solo, todos esses seres vivos aqui da biota precisam interagir. Então, é desde o besouro que vai começar a comer a carne da onça, é ali o fungo que vai começar a apodrecer a casca da banana, vai ser a formiga que vai cortar os pedaços da folha e vai distribuir lá no solo. Então todos esses seres vivos são extremamente importantes. A minhoca que vai consumir ali alguns restos orgânicos maiores e transformar em restos orgânicos menores para que o solo possa ser utilizado, né? O famoso humus, né? Que as minhocas produzem. Então, galera, é muito importante manter a manutenção, né? Fazer a manutenção, fazer ter um cuidado assim com essa biota, porque ela é extremamente importante para o solo. E sem ela, o solo não seria como ele é hoje. Seria basicamente a areia, né? Os fragmentos das rochas e um monte de coisa morta em cima que não serve para nada. Beleza, galera? Ó, nossa aula de hoje é isso. Ficamos por aqui, galera. Até mais, até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau, um cheiro, valeu!